sobre Lázaro. João capítulo 11, de 22 a 32. Mas antes, eu quero informar os irmãos, que nós temos aqui 2 membros honorários desta igreja, irmãos que passaram por aqui, trabalharam nesta igreja, nesta obra. Pastor Adilson está aqui, já esteve orando, esteve na quarta-feira também. E o Jefferson, estou vendo ele aqui, olha o Jefferson aqui. Sinto muito sua falta, viu? Sempre digo para o pastor Gentil: o senhor roubou a ovelha minha, Então sentimos muita falta de vocês aqui. João capítulo 11, de 22 a 32, a penúltima mensagem sobre Lázaro. Os irmãos encontraram? Olha o que diz o texto. Mas, irmãos, antes, eu lembro das coisas, eu tenho que falar, Eu lembro que o pastor Júlio, na última mensagem que ele esteve pregando, que eu estive presente, e ele disse que o tema da mensagem dele foi a importância de nós nos conectarmos, Foi essa mensagem que ele pregou. E ele citou, sobre as devocionais que a gente faz, toda semana, de terça a sexta. Tem aqueles irmãos que têm o cuidado de fazer uma devocional, de mandar um hino, E esta semana é minha vez, Então, sou eu, o seminarista Caio, o seminarista Donizete, o diácono irmão Roger. Nós temos esse cuidado aí de estar sempre fazendo uma devocional, uma reflexão. Escutem, irmãos. Ouçam, irmãos. É muito bom logo de manhã. Eu gostaria de ter um pastor logo cedo, ouvir a voz do meu pastor, Ouvir a voz do seminarista, do irmão da igreja. É maravilhoso. E se você, pastor, eu gostaria de uma semana fazer, fala com o pastor, Aqui todos têm espaço para trabalhar, nossa igreja é aberta. Pastor, eu queria fazer uma devocional uma semana. Posso? O senhor deixa? Deve fazer. Mas prestigie o nosso irmão, que está lá, separa o tempo da palavra, a hora. Ouça, ouça, é muito importante nós ouvirmos logo de manhã, de terça a sexta-feira, até as 8 horas está chegando ali a devocional. Eu gosto de mandar mais cedo, mas esse ano de 2022, Deus me deu 2 presentes de grego, um gelo e um cachorro. Então é difícil do pastor fazer agora, Mas na minha semana, pode deixar que eu vou mandar. Bom, quando o gelo deixa, o cachorro atrapalha, mas eu consigo fazer. Vamos lá, João capítulo 11, de 22 a 32. Diz assim, palavra do Senhor: mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Maria encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu,
Os judeus que estavam confortando em casa seguiram, supondo que ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou a seus pés e disse novamente, agora fui eu que acrescentei: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria. Meus irmãos, se algo nos separa muitas vezes, de estarmos juntos, se algo muitas vezes nos separa de vivermos em comunhão, de andarmos em comunhão, muitas vezes é o desejo do inimigo nas nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos arrependemos, nos entristecemos quando alguém que nós amávamos tanto ou considerávamos tanto nós perdemos. E isso é do ser humano. Nós só damos valor para as pessoas, o devido valor para as pessoas, quando nós perdemos as pessoas. Pode ver, meus irmãos, que é uma cultura no Brasil, que quando alguém morre, vira nome de viaduto, vira nome de rua, mas quando você está vivo, você não vale absolutamente nada. E nós estamos vivendo dias que outrora estamos juntos e amanhã já não estamos mais. Portanto, você tem valorizado quem está perto de você, quem está ao seu derredor. Às vezes comemos uma refeição, bebemos alguma coisa, fulano gostava tanto disso, fulano bebia isso, fulano vestia assim, fulano fazia assim, e muitas vezes nós perdemos essas pessoas e não tem como voltarmos atrás. Como é importante quando nós nos valorizamos e valorizamos as outras pessoas, quando nós estamos juntos. Há um provérbio judeu que diz que as nossas palavras são como flechas na mão de um guerreiro. Depois que nós lançamos, não tem como pegar atrás, me perdoa, desculpa, pensa antes de falar, pensa antes de agir. Por 2 vezes nós vemos Marta e Maria dizendo assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Será que se Lázaro estivesse no âmago daquela família, será que ele era amado do jeito que ele está sendo amado agora depois de morto? Será? Será que o carinho daquela família para com Lázaro era o mesmo quando ele estava vivo? Será que era? Será que a consideração era a mesma? Será que o amor era o mesmo? Então, meus irmãos, muitas vezes nós perdemos o tempo com certas picuinhas, com certas coisas, e esquecemos de viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Onde Deus está presente, onde a comunhão, onde Deus se faz presente, onde orações são respondidas, quando de fato nós estamos em comunhão com o nosso Deus. Eu tenho aprendido algo e tenho ensinado a minha família. Fruto, meus irmãos, muitas vezes de arrogância, fruto muitas vezes de respostas mal dadas, fruto muitas vezes de um coração amargurado. E muitas vezes nós queremos muitas vezes nós queremos dar jeito nisso, mas é o contrário. Qual é a causa disso? E quando eu estudei praxe pastoral, eu aprendi isso. Que todo problema, toda reação, ela tem uma origem, ela tem uma raiz. E isso fica muito mais fácil de nós trabalharmos com isso. Fica mais fácil de nós agirmos desta forma. Portanto, meus queridos irmãos, nós vemos aqui Marta e Maria com o coração cheio de incredulidade e dureza, quando elas dizem para Jesus: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão certamente não teria morrido. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a pergunta que não quer calar: quantas vezes Maria, quantas vezes Marta oraram em favor do seu irmão?
apenas esperaram de Jesus. Meu querido irmão, não espere apenas de Jesus, não espere apenas de Deus. Não. Comece a agir, começa a fazer, começa a criar. Jesus estava dizendo para elas o seguinte: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, para aquele que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não morre, mas vive para sempre. Nem a morte é capaz de vencer o Filho de Deus. Nada nesse mundo, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, o que irá me separar do amor desse Deus? O que irá me separar do carinho desse Deus? Nada, nem a espada, nem a morte, nem o rancor, nem a tristeza, nem a mágoa. Nada separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que nesse momento ainda o coração de Marta e Maria estava em frangalhos. A tristeza ainda era abissal nos corações. Todos os judeus ali reunidos para consolar ali as irmãs, mas em nenhum momento eles falaram: vamos invocar o Deus de Israel. O quarto dia significava de fato que o morto não iria ressuscitar mais. O próprio Jesus no terceiro dia ressuscitou, mas a lei judaica dizia que no quarto dia era impossível alguém ressuscitar. Para tudo nessa vida, meus irmãos, Deus tem um preparo. Para tudo nessa vida, Deus tem um caminho. Então, tudo que acontece nas nossas vidas é o trabalhar de Deus. E nós devemos entender o trabalhar de Deus. Para que nós venhamos a vencer, nós temos que trilhar alguns caminhos dos quais muitas vezes nós nem entendemos e nunca imaginaríamos que iríamos passar por ele. Mas o Senhor permite que tais coisas aconteçam. Muitas dessas coisas se tornam axioma nas nossas vidas, para que nós venhamos crescer espiritualmente falando. Maria e Marta iriam provar do sobrenatural de Deus. Talvez você sempre teve uma vida, talvez você nasceu num lar cristão, mas nunca provou do sobrenatural de Deus. Foi Deus que agiu, foi Deus que fez, foi Ele que concluiu. Talvez você nunca, mas nunca teve a capacidade, você nunca teve na sua vida esse desejo, nunca teve, entre aspas, essa glória na sua vida de provar do sobrenatural de Deus, de viver na dependência desse Deus. A palavra do médico não é a última palavra. A palavra do presidente não é a última palavra. A palavra do governador não é a última palavra. A palavra dos cientistas não são as últimas palavras. Quem dá a palavra final é o nosso Deus. É nele que está o operar, é nele que está o efetuar, é nele que contém a última palavra para as nossas vidas. Jesus disse então para aquelas mulheres, principalmente para Marta, né? Marta, você crê que o seu irmão há de ressurgir? Ah, Senhor, no último dia. Mas não era disso, não era isso que Jesus estava falando. Você sabe que eu me converti nesse texto. Quando eu era criança, e no meu concílio, né, eu citei esse texto na hora da conversão. Por que eu citei esse texto na hora da conversão? Porque quando eu era adolescente, eu tinha muito medo de defunto. Quando alguém morria, meus irmãos, eu não dormia à noite. E a minha avó dizia o seguinte: para perder o medo, precisava pegar no dedão, no pé do defunto. Eu falei: então vai ficar pro resto da vida desse jeito. Já ouviram falar nisso? Já. Já pegaram? Ainda dá tempo. Que não seja no meu, em nome de Jesus. E eu morria de medo, meus irmãos, de defunto, de alguém que estava morto.
Até o dia que eu estava sentado lá na galeria da Igreja Batista do quarto centenário. E no dia do meu concílio, o pastor Haroldo estava lá, o pastor que me batizou. E eu aceitei Jesus na mensagem dele. Falei isso lá, foi uma das grandes alegrias da minha vida, né? E quando ele leu esse texto, que aquele que aceita Jesus Cristo como único Salvador, ainda que venha a morrer, viverá eternamente. E quando ele fez o apelo, eu não hesitei de levantar a minha mão e dizer: eu quero viver e não quero passar pela morte. E se alguém é nessa noite, assim como eu, também tem medo da morte, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você não vai morrer, mas vai viver eternamente. Eu só não peguei, meus irmãos, no pé de defunto, mas como já peguei no corpo, na cabeça, onde precisava pegar. Quem transforma a nossa vida, quem tira o medo, é o nosso Deus. É Ele que tira o nosso medo, é Ele que tira o nosso pavor, é Ele que tira essas coisas de dentro de nós. E tem pessoas que têm um pavor do escuro, eu tenho um pavor daquilo, eu tenho um pavor daquilo outro. O apóstolo Paulo disse que o dia que eu estiver ausente nesse corpo e você estiver ausente nesse corpo, você estará presente no porvir. Acabar de fechar os olhos aqui, você pode responder: presente, Senhor, estou aqui. Que estaremos na presença do Pai. Ele estava falando naquele momento: olha, quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Crê nisto, Maria. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, eu creio. É no último dia, mas Jesus está falando: não, é agora. É nesse momento, é agora. Então, se você deixar o Senhor trabalhar na sua vida hoje, certos lugares, certos cômodos, certos cantos da sua vida, o Senhor quer ressuscitar. O Senhor há de ressurgir certas partes da sua vida, certos sentimentos, certas coisas, o Senhor há de ressuscitar, o Senhor quer ressuscitar nesta noite. E ela naquele momento, então, ela responde: sim, Senhor, eu creio. Da boca para fora. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é o Cristo. Ok, o enviado de Deus, eu sei disso. Mas não basta nós sabermos disso. Há necessidade de nós crermos nisso, de nós vivermos isso. Precisamos olha, eu sei, só saber não é o suficiente, mas eu preciso crer que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Há essa necessidade, precisamos disso. Qual é a área da sua vida que você tem temido? Qual é a área da sua vida que você tem medo? Qual a área da sua vida que você não tem avançado? Nesta noite o Senhor quer ressuscitar. Nesta noite o Senhor quer ressuscitar. A palavra de Deus diz que assim então que Maria soube que Jesus estava ali, ela levanta daquele lugar apenas para uma coisa, para cobrar Jesus. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só para isso que ela levantou, né? Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, meus irmãos, Jesus não chegou atrasado. Jesus não tarda. Jesus não fala. Jesus chegou naquele momento, no momento certo. Para tudo que estava acontecendo naquele cenário ali, tudo era propósito de Deus, tudo era vontade de Deus, que tudo caminhasse daquela forma. Meus irmãos, ainda que você venha imaginar que você não merece isso, que você não merece a situação, ou fulano não merecia isso, ou ninguém merece isso, nada foge do padrão, nada foge da vontade do nosso Deus.
o Senhor ainda continua no controle da história, o Senhor ainda continua no controle das nossas vidas. Apenas creia nisso. O Senhor ainda está no comando, o Senhor ainda está à frente, o Senhor ainda está vivo, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, o Senhor está no comando. Que palavra gostosa, né? Quando nós ouvimos, olha, o Senhor está no comando, né? O Senhor está no comando. Olha, fique frio que o Senhor está no comando. Olha, fica frio que o Senhor está agindo. Que bálsamo, que envite traz aos nossos corações quando nós recebemos uma palavra assim: o Senhor está no comando. Já viu aquele pai que senta, pega o controle, né, de televisão e ele fica no comando? Ô pai, vamos assistir isso. Ele se sente o machão, né? Mudando o controle, no comando. Ele está no comando. Olha quando ele quer, que ele é o comandante, ele está no comando. Não é nesse tipo de comando que o nosso Deus está à frente. Não é num controle remoto, não. O Senhor está à frente do universo. O Senhor está à frente de tudo. Não é apenas de um controle de uma situação. O Senhor está à frente de todas as situações. Tem gente muito preocupada aí, né? Crentes brigando aí nas redes sociais. Se fulano ganhar da vontade de mudar do país, se fulano, olha, esse povo parece que não tem memória. Olha, vamos votar em ciclano, vamos votar. O meu presidente se chama Jesus. O meu presidente, o meu governador se chama Jesus. O meu prefeito, Jesus. É Ele que está no comando da minha vida. Não é homem nenhum, não. Descanse no Senhor. Não são os homens que estão no comando, não. Quem está no comando de todas as coisas é o Senhor. Amém. Quem está na frente de tudo é o Senhor. Não é homem, não. O homem só está só representando. Mas quem está à frente de todas essas coisas é o Senhor. E é por isso que isso deve renovar as nossas esperanças, as nossas alegrias, porque quem continua no comando ainda é o Senhor. E nós vemos então, meus irmãos, que toda a comunidade ali judaica estava naquele momento todos juntos, todos imbuídos nos seus sentimentos, todos chorando, todos tristes, esperando da parte de Jesus. O que ele vai fazer? No mínimo ele só vai visitá-lo. Mas eu quero finalizar esta mensagem dizendo o seguinte: nosso Deus é o Deus que nos surpreende. Nosso Deus é um Deus de surpresa. Nosso Deus é um Deus que surpreende a lógica, que surpreende a estatística, que surpreende as coisas. O Senhor, nosso Deus, é um Deus de surpresas. E esta semana seja uma surpresa na sua vida. Amém. Que uma grande surpresa em nome de Jesus você venha receber nesta semana da parte do Senhor. Que você possa ser surpreendido por Deus esta semana. Que o Senhor possa te surpreender nesses dias. E que você possa viver o melhor dele na sua vida. Ele é Deus de surpresas. Ainda que o mundo está dizendo, ele morreu. Falei quase igual o Tiririca agora, né? Ainda que o mundo diga, ele morreu. Ainda que o mundo venha dizer, é o quarto dia, não tem mais jeito, ele está preparando uma grande surpresa para as nossas vidas. Amém? Amém. Ministério de louvor.